Para a ciência, não existe verdade absoluta, mas nós, seres humanos, amamos as nossas verdades, as nossas opiniões, e hoje eu quero falar com vocês a respeito disso, verdades, empatia e olhares sobre o mundo. Nos últimos anos, a internet nos deu espaço, palco e voz para falarmos sobre o que nós quisermos. Emitir a nossa opinião sobre todas as coisas é muito tentador. A gente adora trazer o nosso olhar, a nossa opinião sobre todas as coisas. Mas até onde isso é válido para você e faz bem para a sua marca e até realmente para a sua produtividade, para a sua rotina, para a sua saúde mental. Vamos falar sobre isso? Esse assunto se tornou uma pauta ativa na minha vida quando eu fiz mestrado. A minha dissertação, ela foi sobre representações conflitantes. A mulher representada em cartazes do Partido Comunista Chinês em um recorte temporal ali que foi uma década da Revolução Cultural que aconteceu na China sob o comando do Partido Comunista Chinês. Então, eu tinha uma opinião muito formada a respeito, de como a mulher tinha sido uma personagem naquele recorte histórico ali, através de livros que eu li, de alguns discursos de mulheres que viveram aquela época. Então era aquele contato. Então durante 3 anos eu tinha uma verdade absoluta na minha mente, assim, a revolução cultural foi péssima para a mulher chinesa. Quando eu comecei a definir a minha pauta do mestrado, o que seria e que eu queria estudar de alguma forma mulheres chinesas, eu tinha voltado da China ainda mais apaixonada pela cultura, pelo país, e aí eu fui com o meu orientador, fui chegando nessa temática dos cartazes, O século XX foi o século da propaganda, então eu sou publicitária, então queria estudar, fazer uma relação entre China e campanhas publicitárias, enfim, chegamos nos cartazes. Quando eu comecei a ler, eu tive contato com outro discurso sobre a representação da mulher na Revolução Cultural, um discurso que trazia uma verdade que era: a Revolução Cultural foi muito boa para a mulher chinesa. E eu tinha uma certeza ali que foi péssimo, o mal foi mal para a mulher chinesa. Então começou ali um conflito entre essas visões sobre o mundo. Estudando, lendo, aprendendo um pouco sobre cada uma dessas versões, basicamente eu vou pular aqui um pouquinho para as considerações finais do meu trabalho. A análise das imagens imbrica não apenas a aparência ou superfície visível da imagem, mas o modo como ela é vista e interpretada por diferentes sujeitos, oriundos de diferentes contextos sociais, históricos e culturais, sugerindo diferentes ângulos da leitura. Como John Berger ressaltou, em Modos de Ver, nós nunca olhamos apenas uma coisa, sempre olhamos a relação entre as coisas e nós mesmos. Ou seja, para algumas mulheres e para uma determinada comunidade, população, a Revolução Cultural foi péssima para a mulher. Para outra foi muito positiva. E a gente pode trazer isso para a nossa realidade e falar sobre todas as coisas. Para algumas pessoas a exposição fez bem, para outras a exposição fez mal. Para algumas pessoas um determinado partido político, um determinado candidato, um prefeito, um presidente, enfim, aquela pessoa, aquela comunidade teve uma ótima experiência e para outra foi péssima. Então não existe verdade absoluta, existem diferentes olhares sobre o mundo, sobre aquele fato histórico, aquele acontecimento, e cada um teve a sua própria experiência. Nós acabamos de viver a pandemia e nós temos famílias e pessoas, indivíduos que vão dizer: foi ótimo para minha família, foi ótimo para minha vida, foi ótimo para o mundo, a gente precisava repensar, a gente precisava de uma pausa, a gente precisava... E vai ter gente que vai dizer: gente, isso foi péssimo, foi horrível, como é que alguém pode dizer que a pandemia fez bem de alguma forma? Quantas pessoas morreram? Isso é até cruel de falar isso. Existe uma verdade absoluta? Não existe, porque cada pessoa, cada repertório, cada espaço e da sociedade, da comunidade viveu e foi impactado de uma forma por esse acontecimento. E aí o que é que eu trago para a nossa realidade aqui, o que é que eu gostaria que vocês sempre pensassem? Toda vez que você tiver aí a sua verdade absoluta, que você for falar, você leve isso em consideração. Talvez se aprofundar um pouco mais e ler sobre esse assunto, talvez pautado em alguma coisa que seja do seu universo. Então, assim, hoje eu já tenho uma facilidade, isso já é automático na minha mente, porque eu vivi 2 anos lendo e estudando para fazer a minha dissertação de mestrado. Então, logo após isso, vieram algumas fases, e uma delas foi esse momento político ali, Bolsonaro e
e sim ou não, e aquela coisa, e eu no meio ali de diferentes discursos conflitantes sobre aquela pessoa, sobre aquele partido, enfim. E aí eu tinha sempre na minha mente assim, como se eu estivesse ainda estudando a minha dissertação de mestrado, e eu tinha uma escuta muito ativa, uma mente muito aberta para ouvir os dois lados. E isso aconteceu em todos os setores da minha vida, e isso me fez muito bem, porque eu trabalho com marketing, eu trabalho com vendas, e eu preciso entender qual é a realidade dessa cliente que está me contratando, por que ela está verbalizando isso, por que ela tem essa dificuldade, qual o passado dessa mulher. Em determinado momento ela foi castrada, ela estava num relacionamento tóxico, ela teve uma criação que foi muito fechada. Qual o histórico dessa mulher? Deixa eu entender o contexto dela para eu conseguir entender qual é a relação, por que ela está sendo assim tão dura com isso, ou por que essa verdade absoluta dela ali sobre determinado ponto. Ao passo em que eu resolvo entender todo aquele contexto do outro, eu estou muito mais apto a ajudá-lo, porque eu já sei qual é o bastidor daquela pessoa. Então isso me ajuda enquanto profissional de marketing, de relacionamento, de vendas, e isso me ajuda como pessoa nas minhas próprias relações. Então se eu vou para um churrasco de amigos e alguém joga na mesa ali a sua verdade absoluta, em nenhum momento eu fico querendo ali ou mudar a opinião daquela pessoa, ou julgar a opinião daquela pessoa, aquela verdade que se apresenta ali para ela. Eu deixo o meu olhar aberto para entender o que ela está dizendo, eu me dou a liberdade de não concordar e muitas vezes nem sequer verbalizar a minha opinião contrária naquele contexto ali. Então o que eu trago para vocês é essa liberdade de não precisar opinar, verbalizar a sua verdade sobre tudo. Então eu tenho uma verdade sobre família e pessoas da minha família discordam ou têm outra verdade, mas eu consigo conviver muito bem. Então meu irmão mais novo corre vaquejada, eu sou contra a vaquejada, mas eu entendo o contexto dele de ter sido criado na fazenda, dentro de um curral, de ter o pai, de ter o avô, de ter tios, de ter a família vivendo esse universo. E aí ele ama isso, ele cresceu com isso representa algo na vida dele. Para mim não, existem outros significados, por outros contatos que eu tive com o mundo, seja de leitura, seja de estudo, seja de assistir, seja de conhecer outros discursos, e ali em determinado momento eu mudei a minha visão de ver, por exemplo, vaquejada. Então, assim que eu conheci meu esposo, a gente tinha uma opinião política muito diferente. Em nenhum momento isso foi um conflito de dizer assim, não, nós não vamos nos casar, porque eu acredito muito nessa questão do estar. Hoje eu estou professora, hoje eu estou em determinado partido, hoje eu estou me colocando assim. Não, eu não acredito que nós somos algo e ponto final. Acho que a gente sim pode mudar de opinião, acho que a gente pode evoluir, e a pessoa que está ali sempre, não, sou contra. Já teve uma pessoa que me atacou na internet, quando eu disse assim, que a gente não é, que a gente está, né? Eu fui atacada por uma pessoa que disse assim, não, se você não é, diga, tal. Na época estava se falando sobre feminismo, e eu não gosto desses rótulos, né? Porque muitas leituras de mundo, elas são feitas por pessoas que têm experiências e contatos diferentes com aquele assunto. Então eu não posso vestir uma camisa sem entender o que é esse assunto, sem entender como ele se coloca no meu contexto, no contexto do outro. Então a mensagem que eu trago para você, que é minha seguidora, que está me assistindo, é que a gente já tem tantos pesos para carregar na nossa vida, a gente já tem tanto para resolver nos diferentes papéis que ocupamos enquanto mulher. Você é mãe, você é eu presa, muitas vezes, empreendedora, você é esposa, você é dona de casa, você tem que cuidar da sua saúde física, mental. Tem tanto a ser feito por você que cuidar do olhar do outro ou tentar defender, levantar suas bandeiras, né, absolutas. Então, como no vídeo passado que eu falei aqui para vocês sobre eu defendo e levanto a bandeira do Mulheres Apoiam Mulheres, mas sim, existe também uma representação conflitante disso aí, que é o Mulheres Odeiam Mulheres, e há realmente essas duas verdades. E existem pontos, existem momentos, existem pessoas e pessoas. E estar ciente de que eu não posso brigar com alguém quando eu disser, não, mulheres apoiam mulheres, e alguém vier tentar desqualificar essa bandeira que eu defendo e que eu levanto, tentar desqualificar o meu trabalho ou uma comunidade de mulheres, eu me sinto muito confortável em olhar e entender, aquela pessoa teve uma péssima experiência e ela está falando de acordo com o repertório dela. Ela pode ter contato comigo, com o meu trabalho, com o que eu defendo e de repente mudar. Ela está
né, com um problema, ela está traumatizada, ela está magoada, ela está aflita, ela está com problemas, ela está com alguma coisa nesse assunto e por isso essa é a opinião dela, mas ela pode mudar ao passo que ela tem diferentes contatos com esse mesmo assunto e com um novo olhar sobre o mundo. Então, te trago esse convite à reflexão e a entender que não existe verdade absoluta, existe a sua opinião formada, o seu olhar, a sua interpretação de um fato ou do mundo de acordo com o seu olhar e toda a sua carga aí cultural, histórica e vivências.